E a paz gloriosa do Senhor Jesus estejam nos vossos corações. Você que porventura vai ver, né, o nosso vídeo. A gente passa um tempo, né, sem gravar vídeo, porque o nosso intento é fazer, né, nos lugares da cidade. Mas no momento a gente está sem o nosso carro, né, então a gente não pode estar saindo muito longe. Hoje vamos fazer aqui no nosso brechó, eu, presbítero José Aparecido, missionário Eliane. A paz do Senhor para todos os irmãos, amém? A gente vai estar refletindo aqui, gente, numa palavra, né? Uma palavra que pode, às vezes, precisar de explicação, e é essa a nossa função, né? Trazer esclarecimento para você que lê a Bíblia, né? E muitas das vezes não entende. Então, a nossa função, nosso chamado, é poder estar esclarecendo você sobre o sentido da palavra. E nós vamos meditar numa palavra lá no capítulo 15 do livro de João, é o quarto evangelho, né, do Novo Testamento, capítulo 15, verso 7. Onde vai falar da videira verdadeira, a gente vai refletir no versículo 7. Pode ler. 7. 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém, gente? Tem 3 pontos aí para a gente refletir. Amém? 3 pontos. O terceiro ponto aí pode causar confusão na vida de muita gente. Porque no terceiro ponto está falando, né? Pedireis tudo o que quiser e vai ser feito. E a gente sabe que não é isso que está acontecendo na vida de muito cristão. Cansa de orar, fica rouco de orar, chega a fazer, né, alguns propósitos, faz algum jejum, vai para o meio do mato e parece que não encontra a resposta do problema. Mas João, usado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo que você pode pedir tudo que você quiser e vai ser feito. Ou seja, tudo que você pedir, mediante a Bíblia, Deus vai responder positivamente. E nós vamos ver por que Deus não responde. Por que a tua oração ela fica inválida, né? É que nós precisamos, gente, meditar e refletir nos 2 primeiros pontos. Porque esse versículo você pode dividir ele em 3 pontos. Primeiro, se vós estiveres em mim, é o primeiro ponto. Aqui João está dizendo, né, usado por Deus, né, representando Jesus aqui, é como se Jesus dissesse, olha, se vocês estiverem em mim, aí tem um segundo ponto que precisa confirmar, e as minhas palavras estiverem em vós. Aí vem o terceiro, pedireis tudo que quiser e vai ser feito. Amém? Ou seja, gente, esses 2 primeiros pontos, eles precisam bater. Os 2 primeiros pontos aqui precisam estar em concordância. A Bíblia mesmo diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se nós estamos no Senhor Jesus, estamos cumprindo a vontade dele, de acordo com a palavra, então nós podemos pedir tudo que a gente quiser e vai ser feito, porque estamos na palavra, estamos vivendo a palavra, e a palavra não pode negar. Se a palavra diz que é. Se a palavra disser que não é, não é. Amém? Mas para você compreender, eu vou estar aqui explicando aqui em rápidas palavras, porque o YouTube não dá muito tempo para a gente, né? O primeiro ponto é, se vós estiver em mim, aqui Jesus está dizendo, olha, se vocês estão em mim, em concordância comigo, o que isso representa para você entender estar em Jesus? O que é que João está querendo dizer aqui, usado por Deus? O que é que quer dizer estar em Jesus? Estar em Jesus, gente, é ligado em Jesus. Por isso que João está trazendo Jesus como uma videira. Se você olhar, né, os versículos acima aí, você vai ver que a história é essa. Ligado em Jesus. O galho tem que estar ligado no tronco. O tronco é Jesus e nós somos os galhos. Tá entendendo? Então ele diz aqui, olha, ligado em Jesus. Firme em Jesus. Né? Unido com Jesus. Com concordância com ele. Está unido na mesma palavra. Em concordância com Jesus.
no mesmo propósito de Jesus, na mesma vontade de Jesus. É isso que representa estar em Jesus. Tem que estar cumprindo tudo isso aqui, tá bom? Agora tem o segundo ponto que precisa haver concordância, né? E as minhas palavras estiverem em vós. O que João quer dizer agora? As minhas palavras, ou seja, você precisa estar cumprindo o que a Bíblia diz para você fazer. Tá entendendo, gente? Você tem que estar, já que você está em concordância com quem inspirou a Bíblia, você tem que cumprir o que está escrito lá. Se você concorda com quem inspirou a Bíblia, se você está de acordo com quem inspirou a Bíblia, né? Está cumprindo o que foi inspirado na Bíblia, então, claro, você tem liberdade para pedir o que quiser e vai ser feito. Agora, o que é as minhas palavras estão em vocês? É os frutos. Tem que ser gerado fruto para dizer que você está encaixado na vontade de Deus. Não é verdade? O que acontece com um pé de laranja, por exemplo? Você planta um pé de laranja, água, rega, cuida, então a laranja tem que dar fruto. Se a laranja não der fruto, você vai cortar, porque está só atrapalhando, só criando folha, só juntando lixo. Então, se a laranjeira não der fruto, você corta ela pronta. Está entendendo, gente? Então, nós precisamos provar que Jesus está em nós, através dos frutos. Quais são os frutos? Testemunho, tá? Você tem que ter o comportamento de Jesus, tá entendendo? Você precisa se comportar como Jesus. Você tem que olhar o que Jesus faria no teu lugar. É isso que nós temos que perguntar. Será que Jesus faria isso que eu estou pensando em fazer? Será que Jesus está de acordo com o que eu estou pensando em fazer? Porque às vezes Jesus não está de acordo. Quando você critica alguém, fala mal de alguém, Jesus não está de acordo com você. Então você não está na palavra. A palavra não está refletindo fruto na tua vida. Você não está provando, porque tem que provar. Você tem que provar que a palavra do Senhor está em você. Você está de acordo com a palavra, com a vontade de Deus. Né? O primeiro é o testemunho, comportamento, jeito de falar. Né? Não pode ser brabo, porque Jesus não é brabo. Jesus é manso. Né? Vinde a mim todos os que estão, né, atribulados, porque eu sou manso de espírito. Amém? Frutos. Além do testemunho, provar que você tem Jesus na tua vida, você tem que ter fruto, tem que ter obra, né? É a obra que vai aparecer aqui. Além do fruto, tem que ter a obra, né? Você tem que mostrar através de atitude que Jesus está na tua vida, através dos frutos. As pessoas têm que olhar para você e não ver mais você, mas ver Jesus em você através das tuas obras. E obediência, gente, né? Obediência. Obediência à palavra. Se o Senhor fala para você ir, você vai. Se o Senhor mandar você ficar, você fica. Se Jesus falou que você tem que respeitar, você tem que respeitar. Tá entendendo, gente? Jesus manda você se fortalecer, como ele fala através de Josué, né? Josué, ele vai dizer, ó, o que Jesus manda fazer aqui, ó? Josué capítulo 1, verso 8. O que Jesus está mandando você fazer, ó? Se é que você diz ser Jesus. Tá bom? Por isso que é muito importante, gente. Estar em Jesus. Não adianta. Essa palavra estar em Jesus, estar em mim, ou seja, estar em Jesus, é a mesma coisa que você vai querer mostrar um carro para alguém que não é teu e você falar que é. Você tem que mostrar documento, não é assim, irmão? É. Você vê uma casa bonita, aí você fala para a pessoa, aquela casa é minha. Mas você não tem a chave da casa, você não tem o documento da casa para provar que a casa é sua. A verdade é isso, gente. Muita gente fala que está em Jesus, mas o testemunho não prova isso. Ele não tem fruto de que Jesus está dentro dele. Então tem que haver fruto, porque o fruto vai provar que você está em Jesus. Você está fazendo tudo em conformidade com a palavra, tá? E uma das coisas que vai provar, né, que você está em Jesus
É aqui uma das referências, né? Josué capítulo 1, verso 8. Aqui o Senhor diz o quê? O Senhor diz para não deixar de meditar nas Escrituras, porque fazendo assim, vamos prosperar. Meditar na palavra de Deus, para você não tomar uma decisão errada, né? Lá no Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tá certo? Aqui é o Senhor falando para Josué: ó, Josué, não precisa ter medo. Você só precisa meditar na minha palavra dia e noite. Ó, Josué, se você meditar na minha palavra dia e noite, eu vou te instruir, eu vou te ensinar como lidar com o povo. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você também. Amém, gente? Quem está em Jesus tem que provar que está em Jesus. Essa é a verdade, não? Porque todo mundo diz que é cristão, né? Todo mundo diz que vai para o céu. Todo mundo diz que vai se salvar. Mas será que a obra da pessoa confirma isso? Né? Às vezes a pessoa diz que tem Jesus, mas briga com todo mundo. Quer dizer, não está na palavra. Diz ter Jesus, mas não vive a palavra. Essa é a verdade. Fala que tem Jesus no coração, mas não faz o que a palavra manda fazer. Paulo, ele fala algo interessante, gente, sobre... na carta aos Coríntios, e Paulo fala usado por Deus, ele usa a palavra no caso, que o amor, presta atenção, gente, capítulo 13 da primeira carta de Coríntios, me parece que é no versículo 5, dá para achar aí, irmão? Acha aí. 1 Coríntios? 1 Coríntios, lá para frente, 1 Coríntios 13, olha o que a palavra diz, gente, e muita gente não está cumprindo isso aqui, bom? Tá. Oi. Vai, macho. 13. 1 Coríntios 13, é 4 ou é 5? A caridade é sofredora e benigna. Não, não é A isso. caridade não é invejosa. Não, não é isso. Ainda que eu falasse língua dos homens... Peraí. Não vai passar o tempo, nós não vai dar conta. Ah, é 6. Pode ler o 6. Ó, presta atenção, gente. Ó, presta atenção na palavra, viu? Tem que viver isso aqui, ó. Da forma que tá aqui, ó. Não folga com injustiça. Mas... tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não folga com a injustiça, só lê o versículo 6. Mas folga com a verdade. Folga com a verdade. O que Paulo quer dizer quando ele diz folgar? É concordar. Folgar é concordar. Ou seja, Paulo fala, olha, o amor não concorda com erro, mas concorda com a verdade. Então, o amor, gente, não é esconder um objeto roubado. Por exemplo, a mãe, ela ama o filho, mas ela não pode provar que ama o filho escondendo o objeto roubado do filho, porque isso não está demonstrando amor. Ela está em concordância com o erro. Mas Paulo está dizendo, usado por Deus, que o amor não concorda com erro. Então, se o filho chega com um objeto roubado, a mãe tem que chamar atenção, tem que dar conselho, tem que corrigir, e se precisar, dar até umas cintadas no filho. Isso prova amor. Amém, gente? Não dá para ir mais para frente. Mas é isso que prova que você está vivendo a palavra. Então, se você vive a palavra com testemunho, se você tem fruto que está vivendo a palavra, o fruto, gente, é a confirmação de que você está vivendo a palavra. Então, Deus não tem como não te abençoar, gente. Se você está vivendo a palavra como ela é, Deus não tem como negar uma bênção na tua vida. Quando você está vivendo a palavra, está em concordância, tem fruto, tem testemunho, está cumprindo o que a palavra manda fazer, você está de acordo com a palavra. Se você está de acordo, você tem que fazer o que ela está mandando fazer. Assim, Deus não tem como negar algo que você pedir. Entendeu? Deus te abençoe, viu? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. E nós vamos orar, fazer mais uma oração aqui. Senhor Deus, abençoa o ouvinte que vai ouvir essa palavra, Deus. Que essa palavra traga edificação para essa pessoa. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, agradecendo sempre a tua glória.
Deus te abençoe, gente. Segue nós no canal Semeando pro Reino, tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz gloriosa do Senhor Jesus.